Chat, bora assistir aqui então. Qual o estudo de cada professor Pokémon? Ok? Bora assistir esse daqui. Aí se sobrar tempo a gente assiste mais algumas coisas, tudo bem? Bora ver, bora ver. Videozinho do Kaká. Gosto muito do conteúdo dele de Pokémon. Sempre faz uns vídeos muito bons. Bora lá. Play. Professores Pokémon são uma coisa comum em todas as gerações de Pokémon. Sim. Mas pra quê? Hum. Toda geração tem um professor não só pra te entregar um inicial, mas pra apresentar a você um conceito novo que ele tá estudando. Assim, eu estou dizer que todos eles são biólogos, afinal estudam Pokémon e... Todos eles do mundo partem deles, disso. mas também Eu não lembro vai direito tentar do entender- que... de alguma especialidade de cada um. Eu só lembro... Assim, é meio genérico, mas do professor Carvalho, que ele tá tentando registrar todos os Pokémons. E no Heart Gold do que eu tô vendo agora, ele também é bem... Ele é bem elogiado por isso, tipo... Essa atitude dele. Ele é realmente um professor Pokémon. Sabe? Porque cada um deles é um profissional de alguma área em específico. Hum. Provavelmente mestres em algo em específico. E a gente sabe dessas coisas baseado no que eles estão focando na hora de falar da Pokédex. Então hoje, Faz vamos sentido. parar para analisar o que cada um dos professores de cada uma das Eu gerações também, aí eu já não estuda na sei. franquia. Tô Em Kanto ligado. nós conhecemos Oak, ou Carvalho em brasileiro, e ele estuda o campo da ecologia, estudando sobre como é a interação dos seres vivos com o ambiente ao qual se encontram. Isso é importante no contexto de Kanto, pois é exatamente o principal tema da região, consta a geração onde começou tudo e tenta explicar o surgimento desses monstrinhos de bolso no universo. Quando a gente pensa na criação de Pokémon, vale lembrar que os tokusatsu da época influenciaram muito. E Godzilla Verdade, e os tem monstros isso. vilões gigantes desses shows como Ultraman são base de vários Pokémon. Eu falo disso, e aqui vamos usar um exemplo bem famoso, Godzilla, que é sobre destruição causada pela É o mais bomba atômica. famoso. Mas eu falo porque os Pokémon dessa região são influenciados por uma mistura disso É a com as influência consequências meio radiológicas do de que um seria a desastre nuclear radiação, né? fictício, inspirado obviamente no real. Resumindo, o surgimento de Pokémon tem conexão com a mutação genética que afetou o ambiente desse Japão. E Isso o Oak daí. estuda exatamente isso. Tudo sobre reprodução Já Pokémon. em Johto é mais simples, já que é uma estuda breed, a habilidade de reprodução dos mesmos monstrinhos, e já dá pra começar a traçar um paralelo. Professores estudam tópicos específicos pra gente como jogador conhecer mecânicas novas introduzidas naquele jogo. Ou então, tópicos que eles queiram abranger É parte na da criação das suas felicidade também, Pokédexes. não? Eu vou comentar isso Foi introduzida separadamente em nessa cada um, geração? mas Elm em si estuda a capacidade de reprodução no jogo que vem pra Ele complementar também dá um o ovo modelo, pra o gente, Johto faz sendo uma sentido, faz bastante continuação, sentido. E depois de estudar os animais no seu habitat, entender se a continuação neles no tópico de reprodução é uma boa continuação para dar esses passos de como funciona esse universo que você como jogador vai conhecer. Elm então é uma porta de apresentação aos ovos, explicando como nascem Sim. Pokémon. E um tópico interessante para se abordar quando seus lendários e capa do jogo também abordam esse mesmo tema, falando de nascer, morrer, renascer e morrer. Conexão com o tema de lendários, ele até continua na próxima geração com Bert e Hoenn, estudando os habitats. Tudo sobre Não habitats. necessariamente se aprofundando a ecologia de cada um deles, mas como existem diversos habitats numa mesma região, e como cada uma Só que eu tem Pokémon nessa diferentes. geração nunca Talvez peguei, até tentando nunca ver e peguei. entender os Pokémon que são iguais em cada. Hoenn é perfeito, pois um dos temas da Pokédex aqui é exatamente sobre como existem bichos que ocupam o mesmo nicho, mas em habitats diferentes. Isso tudo é abordado com os Pokémon exclusivos de versão, Então mas ele pega também com outros, como Cacturne e Breloom. dos Um sendo lendários, né? Esse compositor negócio de final por ser um clima cogumelo, da e o outro por região. ser um Isso também acaba no afastando os sentido Pokémons. figurativo, no caso. Porque o cactus Por causa aqui, do Ground ele e do absorve Kyogre. o que resta de Faz quem sentido, faz faleceu. sentido. Isso a Dex explica que o Cacturne persegue pessoas perdidas em deserto até eles ficarem cansados. Então ele tá servindo pra isso. Essas questões de como a Dex funciona em dupla, a gente aborda diretamente no vídeo da Pokédex de Hoenn, que, ironicamente, é a segunda vez que falamos de algo que foi abordado num vídeo dessa série, mas é porque, assim, a Dex criada pra uma região tem, além disso, o fator do professor ser quem cuida da Dex na região. Então tem toda uma ligação entre todos esses tópicos. Então todos os vídeos da Pokédex, eles complementam tudo que a gente tá falando sobre os professores aqui. Ainda mais com o Interessante. próximo, já que Rowan estuda sobre evolução e mudança de formas. Essa aqui é a geração que cria o dimorfismo sexual, o fato de certos Pokémon terem uma diferença entre o Foi visual nessa de daí fêmea e que do rolou? macho. O que é engraçado com essa sendo a região onde lendários também, no caso o Giratina, Arceus, Shaymin e o Rotom, se você considerar a ideia beta dele,
eles têm formas diferentes, mas o mais interessante é como essa região É sobre faz novas formas evoluções a Pokémon antigos. Rowan estuda esse fenômeno, de como o local e a hora, espaço e tempo, conseguem mudar a forma de um Pokémon evoluindo-no. E aí você já começa aqui a entender que, tipo, tudo que é mencionado na Pokédex aborda temas parecidos com temas que eles estudam em si. Ironicamente, logo em seguida nós temos Juniper, que estuda a origem dos Pokémon, no sentido de quando eles surgiram na Terra. Sim. E eu falo ironia, pois logo depois de Deus ser apresentado dentro desse universo, Aí vem fala região sobre a da Igreja história. Católica e o estudo sobre origens. Além disso, Kyurem ser um dragão O vídeo do dele espaço sobre é um dos o Team tópicos Plasma é em muito debate bom, na tá? comunidade como um Bom. todo, já que não tem absolutamente nada explicado sobre sua origem e importância geral canonicamente. Ainda mais com claros sinais de vida extraterrestres na franquia como um todo. Pode ser que a conexão com a origem dos Pokémon esteja bem mais distante da nossa Terra e com ela, professora, querendo saber de onde surgiram cada um, os assuntos aqui se conectam. Mas o fator principal é de que a origem de como os Pokémon surgiram em certos lugares é o tópico principal dela com a geração que mais tem gente reclamando de Pokémon objeto. A ironia da vida. E já que a gente falou de ironia, eu juro que isso aqui não é proposital. A geração seguinte tem um Pokémon que é a própria Terra. Ele em si, Zygarde, é Pior, estudado indiretamente por Sycamore. Eu Já não que entendo. esse Eu mesmo não entendo estuda porque eles falam evolução tanto e de mega nova. evolução, Não tô entendendo. além de outras mudanças no Eu acho que a partir daí vai ficar um pouco mais óbvio. Assim, tô falando de teoria minha porque eu parei de realmente jogar e acompanhar muito Pokémon a partir de Sun Moon. Porque eu já tava um pouco cansado de Pokémon e tudo mais. Mas eu acho que a partir daqui vai seguir bem essa linha do que é o novo negócio do jogo. Aí a Mega Evolução, aí o próximo vai ser os Emoves, provavelmente eu estudo sobre os Emoves, aí Dynamax, Gigantamax, o Terra, que é o da última geração que lançou. Se não me engano é Terra, né? O nome, Terraside. geral. Outras formas de falar formas, que nem a gente falou com o Rowan T. Pokémon que ele estuda, que fala de formas diferentes. A diferença no caso Mas se não for isso, que é o bem Rowan vê interessante. formas pelo ambiente, como o ambiente influencia nas formas diferentes daquele Pokémon, sem falar de formas Bom, regionais. isso tudo bem Enquanto interessante o da Sycamore, quarta. formas por uma extensão evolutiva, megas, e se em algum momento ele voltar, da mesma época que tivesse as outras mecânicas, Gigantamax e as formas Ultra Z, que é algo único do Necrozma por enquanto, mas são formas da mesma forma evolutiva que o Sycamore estuda. Mas essa questão de evolução, ela é demonstrada quando o Sycamore, por exemplo, explica uma das suas teorias sobre a própria forma da Mega, citando que talvez as pedras da Mega Evolução venham de pedras evolutivas que foram mudadas. Isso provavelmente, pois elas são pedras que mudam formas de Pokémon permanentemente, mas sendo, na forma das Megaformas, algo mais momentâneo. Isso é para lembrar a gente que os estudos do Sycamore ainda não foram completados na própria história de XY. Legend ZA talvez venha aí pra isso. E falando Tomara. do Ultra Z e Z-Moves, essa é a mecânica que inspirou Kuku É, a estudar sobre esperava. golpes. E, claro, ele é o mais simples e, consequentemente, mais engraçado porque ele literalmente deixa os Pokémon bater nele pra estudar sua força. Por isso que ele é o professor mais forte de todos. Provavelmente tendo maior defesa física entre todos os professores. Talvez ataque físico também. Mas aí disputando com o Turo e com o Bird em questão de braço. Eita. Mas ele serve como uma boa ponte para ensinar sobre os diferentes golpes dos Pokémon e o fator Z-Moves, que são versões mais fortes de já vai golpes chegar nele, usando a já energia vai chegar especial nele. de Pokémon que tem coincidentemente conexão com o que a esposa dele estuda, mas que ela não faz parte desse vídeo. Mas Por que não? ele estuda como golpes afetam os outros, juntamente a mecânica que mostra a individualidade de golpes iguais, já que aqui os Z-Moves iguais podem ter efeitos diferentes a depender de qual move original de cada um. Ele até chega a ser o mais simples. Mas em Galar nós temos duas professoras que aparecem na história principal. Magnolia, que estuda o fenômeno da Dynamax, que é a capacidade dos Pokémon de ficarem gigantes, Sim. e a sua anciã origem na região de Galar. E como podemos ver, geralmente o esperava. design e personalidade dos professores tem a ver com a sua área de estudos, pelo menos desde a quinta geração. Por isso, a outra professora aqui, Sônia, estuda a história de Galar. Sendo ela mais nova, contrasta bem com a sua área de estudos, Pior que já essa que ela é uma parte. aprendiz de Eu, professora. assim, com a outra ali, a primeira, mais idosa, eu não consegui pegar muito, mas agora que eles coisas do design, realmente.
Dá pra Pelo pensar, menos no faz começo do jogo, sentido. pro final ela já virou uma professora de verdade, ela ainda tava fazendo estágio. Mas é interessante a Estagiária, correlação aqui tadinha. com a avó e Ah, neto estudando absolutamente. sobre a mesma coisa, basicamente, já que o fenômeno do Dynamax tem a ver Faz com a parte da história de Galar e Galar, os heróis sim. que salvaram a região do criador de tal mecânica, que no caso afetaram vários Pokémon antigos de canto, de uma forma diferente. E a última, temos os estudos do fenômeno da terastalização. Sabe, ou Ok, dependendo foi da versão do jogo, bem estão tentando entender o previsível. que são os poderes do Terápagos. Mas aonde seu estudo culmina é algo completamente diferente. O fenômeno de viagem no espaço-tempo, na capacidade de mover as coisas através do multiverso da franquia, que é da onde vieram os paradoxos. O que isso significará na franquia daqui pra frente? Não sabemos. Nem muito Eba. sobre eles também, porque spoiler, mas sabemos que tem algo ainda no passado, já que outro professor ainda existe, Levinson. Sim, Legends é mainline. A Game Freak trata eles assim, inclusive tratando eles como remakes. E como um callback ao passado da franquia, Levinson também estuda a mesma coisa que o primeiro professor que conhecemos, que é o Oak Carvalho, que é a ecologia, que a gente já explicou aqui o que é. Ainda vale mencionar, existem vários outros professores na franquia que não são os professores da mesma forma que os principais dos jogos. Ainda em Scarlet Violet, nós temos professores mesmo, como o Jack de Biologia, Ray Forte de História, Mas aí é porque é na escola Linda mesmo, Briar, né? que é uma pesquisadora sobre terápagos e a Ara Zero. Isso aqui, inclusive, é bem comum. Vários aqui pesquisam sobre coisas específicas. Nas ruínas de Alph, por exemplo, em Johto, conhecemos o professor Silktree, que é uma pessoa que fundou o laboratório de pesquisa do Zunon. Na Poké Transfer Lab, em A gente Unova, passou por conhecemos lá. Andrew Park, belo nome, que cuida desse lugar, que é sobre, de novo, mover Pokémon através do multiverso, já que é uma mecânica que é feita para tirar Pokémon de gerações antigas e trazer para uma nova. Falando disso, a Burnett, do Laboratório de Pesquisa Dimensional, que a gente mencionou mais cedo, estuda sobre os Ultra Wormholes, viagem interdimensional. O que é irônico, já que ela veio do aplicativo do 3DS, o Dream Raider, que falava sobre viagem interdimensional. Uau! Um sonho, mundo dos sonhos, que era um outro mundo. Temos também Samson Carvalho, que é o primo do Carvalho, que ironicamente estuda formas regionais, primos, além de também estudar sobre Vai. os tokens dos Nossa, Pokémon. nossa, meu Deus. Tá. Não vou negar que foi criativo. Não vou negar que foi criativo. Pera, botaram a escola Pokémon desde quando? Desde um bom tempo aí. Tô com mais ultimamente. Isso é bom, isso é bom. Continue assim. E por último, de professores mesmo, nós temos Sinclair, que estuda a Synchro Machine, que é aquela máquina que permite em Scarlet Violet você andar com seus Pokémon, o precursor do que estamos vendo agora em mais batalhas de ZA. Mas também existem pesquisadores comuns, Bill, Lanette, Bebe, Amanita, Cassius, Molane, todos são responsáveis pelo PC nas suas respectivas regiões. O Fuji e o Blaine pesquisam sobre o Mew Encanto, o Kurt sobre as Pokébolas, Bugsy, especialista em insetos. O Stern é um oceanógrafo em Hoenn. Cynthia e Volo são arqueologistas que estudam os mitos de Sinnoh. Fennel, Sobre os sonhos de tal, Pokémon, sim. conectados ao Dream World, o mundo dos sonhos que já mencionamos. Lenore é uma arqueologista e museóloga. Cedric, pai da Juniper, estuda sobre a distribuição e biologia individual de Pokémon. O Chorus, sobre o poder escondido dos mesmos. Clement é o criador da Rotom Dex. Carolis é, em tese, uma... Pera, foi ele que criou a Rotom Dex? Caramba. Pô, interessante, interessante. É legal ver. Eu gosto muito de os vídeos do Kaká, além do aprendizado em geral. Tipo, essas curiosidadezinhas, igual ele acabou de mencionar da Rotom Dex. Muito legal descobrir essas coisas, sabe? São uns negócios simples, mas é muito bom de você saber. Eu gosto bastante do Clement, principalmente por causa do anime. E é legal ver que ele tem uma importânciazinha assim. profissional, já que revive fósseis de Galar, mas né... E aproveitando que a gente tá falando de coisas que foram feitas, mas não serviram seu propósito final, obrigado Carolis pelo gancho, mas temos a The Foundation, que tá aí pra descobrir sobre Ultra Bichos, Macrocosmos, estudando energia, e a Devon Corp, que faz ferramentas, estudam e revivem fósseis, sonhos também, energia do infinito. E aqui a lista começaria a englobar qualquer curioso, então vamos parar por aqui. E aí a lista começaria melhor. a englobar qualquer curioso, então vamos parar por aqui. Ok. Mas tem mais estudos e coisas pra você ver aqui, além da playlist inteira sobre os Pokédexes de cada região. Passem no canal do Kaká, tá? Muito bom, muito bom.
Pô, é isso. O Pokémon Freak tá. A Game Freak tá realmente doida. Tá normal, na verdade, dela. Bem normal. Pô, vídeo muito bom. Foi legal ver assim a área de cada um. A partir do XY meio que ficou meio óbvio sobre o que cada um ia começar a focar, pelo menos os professores principais. Porque é a partir de lá que eles realmente começaram a implementar essas novas mecânicas exclusivas de versão de jogo. Mas esses primeiros, legal. É, é meio óbvio, mas eles realmente explicam sobre as coisas mais novas que eles estão introduzindo no jogo. Isso pra pensar, na verdade, eu retiro um pouco do que eu falei ali do XY, é porque no XY é realmente uma mecânica de batalha, então fica bem escancarado na nossa cara. Mas os outros também é sobre coisas novas que são implementadas durante as regiões. O bridging ali, o negócio do clima, região, tem até a parte do tempo, se eu não me engano. Esse de horário foi na quarta geração, né? Que começou a afetar. Então faz bastante sentido. E todos eles pegam bem pega totalmente a temática do jogo. Eles vão de pé a cabeça no que eles querem mostrar na região. Então, pô, vídeo muito bom, vídeo muito bom. Tem umas curiosidades bem legais também. Vou mandar o link aí pra vocês. Quem quiser, passa lá, deixa um likezinho no canal do Kaká. Vídeo muito bom, tá aí. E é isso.